Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2025 em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esta lição foi comentada pelo pastor Ezequias Soares. Quero pedir para você se subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides desta lição. Hoje nós vamos fazer um comentário da leitura diária da lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. E como Jesus viveu a experiência humana? Ao lermos Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25, ali nós vemos que Jesus caminhava por toda a Galileia, pregando e ensinando e curando os enfermos. Foi a gloriosa experiência de Jesus como humano. Uma das experiências maravilhosas de Jesus. Nós vemos ali uma grande multidão. Essa grande multidão tipifica hoje a maioria de pessoas que seguem a Jesus. E nós fazemos uma pergunta: essa maioria que seguem a Jesus, eles estão seguindo mesmo a Jesus? Eles estão seguindo uma igreja? Ou eles estão seguindo o líder de uma igreja? A maioria dessas pessoas, elas querem curas, outras querem comida, outras querem bens materiais. Mas quantas são as pessoas que seguem Jesus para agradecer a Jesus pela sua vida, agradecer a Jesus pela salvação da sua alma, agradecer a Jesus pelo pão de cada dia, agradecer a Jesus pelo ar que respira? Quantas pessoas seguem Jesus para agradecê-lo? No episódio da cura dos 10 leprosos, nós vemos ali que Jesus curou todos os 10, mas um apenas voltou para agradecer e para adorar o nosso Senhor pela bênção recebida. E agora, quando nós lemos Mateus capítulo 5, nós vamos ver que foi por esse motivo que Jesus então vai pregar o sermão conhecido como o Sermão do Monte. A leitura diária de terça-feira, em Marcos 6, versículos 2 e 3, nós vemos ali mais uma experiência humana de Jesus. Jesus e sua família foram conhecidos na cidade onde viviam. Eles eram conhecidos. Jesus era humano e Jesus vai passar aqui por mais uma experiência humana. Então, Jesus teve, todos que conheciam Jesus, é claro, todos que conheciam a Cristo, eles sabiam que Jesus tinha um pai. O seu pai era quem? José. Sabiam que Jesus tinha uma mãe chamada Maria. Sabiam que Jesus era filho de José e Maria. Sabiam que Jesus tinha uma profissão, a profissão de Jesus, carpinteiro. Sabiam também que Jesus tinha irmãos, e conforme Mateus 13 e 55, Jesus teve ali 4 irmãos e também teve irmãs. A quantia dessas irmãs nós não sabemos, mas Jesus passou por essa experiência quando ali ele foi reconhecido
que ele tinha uma família, que ele tinha uma casa, que ele tinha um lugar, que ele tinha uma profissão. Jesus passou por essa experiência humana de pertencer a uma família e também ter uma profissão. Outra experiência de Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 16, a participação de Jesus no culto nas sinagogas. Então Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo, até para cultuar a Deus. Foi uma experiência humana de Jesus participar dos cultos nas sinagogas. Então, há evidências no Novo Testamento de que Jesus frequentava as reuniões formais do judaísmo, sejam em sinagogas, quando estava na Galileia, seja também no templo, quando ele estava em Jerusalém. E também já ouvimos dizer que era muito difícil encontrar Jesus no templo e por isso a igreja deveria aprender a viver mais para fora de suas portas. Então, ouvimos dizer isso, que era muito difícil encontrar Jesus no templo. E agora o que acontece hoje? O que acontece hoje é que muitas pessoas dizem, olha, nós não precisamos congregar muito. Jesus quase não parava no templo. E estão vivendo fora da igreja. Outros afirmam ainda que é possível ser cristão sem ir à igreja. E ambas as informações estão erradas. Jesus, ele é o nosso exemplo em tudo, e também no que concerne ao nosso dever de nos reunirmos com o povo de Deus. Então há evidência no Novo Testamento de que Jesus frequentava todas as reuniões formais do judaísmo, seja em sinagogas, quando ele estava na Galileia, seja no templo, quando ele estava em Jerusalém. Sempre Jesus estava ali a participar nas reuniões formais do judaísmo. Estava sempre nas sinagogas, estava sempre nos templos. Jesus estava sempre cultuando ao Senhor. Os apóstolos vão fazer aqui uma transição das reuniões nas sinagogas para as casas. E nas casas também funcionava ali as reuniões locais da igreja, onde a igreja se reunia para congregar, para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. A igreja primitiva era perseguida e não tinha como congregar em templos, mas eles congregavam nas casas. As casas dos irmãos era ali como se fosse uma igreja, se reuniam ali e se tornava essa casa uma igreja, um lugar de adoração, um espaço onde eles se reuniam também para aprender a palavra de Deus. Quando nós lemos Atos capítulo de número 2, e o versículo de número 46 diz: e perseverando unânime todos os dias, onde no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja que eles tantos iam nas casas, mas também estavam sempre no templo, congregando, louvando e adorando o nome do Senhor. Agora, quando nós ouvimos dizer que era muito difícil Jesus encontrar Jesus no templo, e por isso agora a igreja deve aprender a viver mais fora de suas portas, que a igreja não é preciso ir à igreja, e está aí um grupo de desigrejados achando que podem
tomar ceia em frente de um computador e, enfim, ouvir as mensagens e ficar em casa mesmo. Não é preciso ir para a igreja. Quando a Bíblia nos diz que Jesus congregava, que a igreja primitiva congregava, e até hoje nós temos um espaço onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para aprender a sua palavra, para glorificar o seu santo e precioso nome. A leitura diária de quinta-feira está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 30. Jesus tinha vida social como qualquer pessoa de sua época. Então essa foi uma experiência, outra experiência de Jesus aqui na vida social. Então ele tinha uma vida social como qualquer uma outra pessoa. A vida social de Jesus da sua época foi para ele experiência humana. Então quando nós lemos aqui, nós vemos um dos capítulos mais completos que nós encontramos na Bíblia sobre Jesus, completos no que se refere aos feitos de Jesus. Começa com o milagre da pesca e após revela que Pedro seria pescador de homens. Então Jesus faz ali o milagre da pesca, a pesca gloriosa, e depois Jesus diz a Pedro que ele seria agora pescador de homens e não mais pescador de peixes. Então, neste mesmo capítulo, Jesus vai curar um leproso. E no versículo 16, Jesus então revela ali o motivo por qual ele fazia milagres. Então, no mesmo capítulo nós temos aqui a pesca milagrosa. Jesus diz a Pedro que agora ele seria pescador de homens. E no versículo 16 nós vemos o motivo por que Jesus operava milagres, curas e maravilhas. Ele orava. Por fim, uns homens põem diante de Jesus um paralítico e Jesus demonstra na prática aos escribas e fariseus e outros que não criam que ele tem poder tanto para perdoar pecados quanto para curar e fazer milagres. Em seguida, Jesus vai passar por uma alfândega e na alfândega está trabalhando quem? Levi, que é Mateus. Ele era também um cobrador de impostos, ele era um publicano, um cobrador de impostos. E ali Jesus o chama para o acompanhar. Nós vemos que Levi, sem hesitar, levanta, deixa tudo e vai seguir a Jesus. Agora, Levi convida Jesus para um banquete na sua casa e Jesus com os seus discípulos vão participar desse banquete na casa de Levi. Claro, ali estava por lado de fora os escribas e os fariseus criticando Jesus por estar ali associados a essas pessoas que eles condenavam como ladrões, eles condenavam como pessoas que não podiam estar com Jesus, que não participavam do reino de Deus, que não tinha a ver nada com Deus, mas era a vida social de Jesus passando por experiências humanas da sua época. Quando nós lemos João capítulo 2, versículos 1 e 2, nós temos aqui então a leitura diária
de sexta-feira, João 2, 1 e 2, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, outra experiência humana de Jesus, quando ele participa de um casamento. Então, Jesus participou de um casamento em Caná da Galileia. Era uma celebração comum da época. Convidaram Jesus, e claro, ali estavam também os seus discípulos, e participaram desse casamento. Então a vida social de Jesus era uma vida bem ativa, e ele participa desse casamento. Jesus foi convidado para essa festa de casamento e deixou para os noivos ali um presente. Qual foi o presente que Jesus deixou para os noivos desse casamento que ele participou? Então nós vemos ali que Jesus ele transformou água em vinho. Água em vinho. Veja bem o versículo 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então nós devemos fazer o que Jesus nos diz para fazer. Nós não precisamos de outros intercessores, nós não precisamos de outros mediadores. É Jesus quem nos diz o que nós temos que fazer. É a Ele que nós perguntamos: Jesus, o que eu posso fazer? Me orienta, me dá uma direção. Nós não precisamos de nenhum mediador antes de Jesus. Veja que Maria que é idolatrada por muitas pessoas, e Maria não tem nada a ver com isso, mas as pessoas a idolatram, dizendo que nós devemos adorar a Maria. Não, nós devemos adorar Jesus. Veja que ela pergunta para Jesus. Ela que diz para os empregados da casa: fazei tudo quanto ele vos disser. E agora Jesus vai deixar ali o presente para os noivos. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas ou 3 almudes, enfim, depende a versão bíblica que nós lemos. Mas aqui nós temos o almude. O almude era uma medida de capacidade. O almude é uma unidade de medida de capacidade para líquidos, especialmente para vinho, que variava ali de região para região. Ponto. É o mesmo que um efá ou um bato, correspondente a 36 litros. Sendo assim, Jesus operou um grande milagre. Ele transformou aproximadamente uma medida de 540 litros de água em vinho. Então foi o grande milagre, o grande presente de Jesus para os noivos, do qual ele foi ali participar daquele casamento. Faltou vinho, ele transformou água em vinho, e o povo continuou a festa do casamento. É assim, Jesus sempre traz alegria onde ele está. É bom nós termos sempre Jesus, convidarmos sempre Jesus para estar na nossa casa, convidar sempre Jesus para estar conosco, por onde nós formos, sempre convidar Jesus. Fez bem esse casal, né? Convidar Jesus para a sua festa de casamento. Que alegria, que prazer, né? Como é bom ter Jesus na nossa casa, ter Jesus para nos orientar, ter Jesus para nos direcionar.
Então, são experiências humanas de Jesus que nós estamos aqui relatando. Sábado também, João capítulo 4, em João capítulo 4, versículos 7 a 10, Jesus procurava interagir com as pessoas. Jesus, ele procurava sempre estar a conversar com a pessoa, a perguntar para as pessoas o que ele tinha, se ele tinha algum problema, qual a sua enfermidade, porque ele estava triste. Era a interação de Jesus com as pessoas, porque Jesus sempre onde esteve queria tratar ali de cuidar das pessoas, de tratar dos problemas das pessoas. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio trazer alegria, ele veio trazer paz para as pessoas, e ele continua trazendo paz e alegria para todos aqueles que o recebem, para todos aqueles que o aceitam em seu coração. Então o versículo 7 a 10 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, Jesus aqui vai ter mais outra experiência humana. Ele vai conversar com esta mulher e vai sair dali. Quando ele sai dali, depois de 2 dias, a mulher samaritana e a sua cidade vão ficar ali convertidos, recebendo, tendo Jesus na sua vida. Então, o capítulo 4, que é esse capítulo que relata mais essa experiência de Jesus, nos ensina a importância da interação. Jesus sempre interagia com as pessoas a fim de falar sempre da sua vinda naquele tempo ao mundo. Nesse texto, João ele quer nos transmitir um ensinamento de Jesus, o exemplo de Jesus na prática, através do diálogo com a mulher samaritana. Parece ser um dos maiores diálogos de Jesus registrados na Bíblia Sagrada. A humanidade de Jesus fica aqui bem clara, mas a partir do versículo 10, Jesus começa a mostrar para aquela mulher a sua divindade. Veja o que está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, a partir do versículo 10, Jesus vai começar a mostrar para aquela mulher também a sua divindade. Antes, ele teve uma conversa, o início, porque ele estava conversando com a mulher, uma humana, e Jesus está passando por essa experiência humana. Mas ele vai, a partir do versículo 10, ele vai mostrar que ele também é divino, que ele também é Deus. Veja que ele vai começar a dizer, ele até vai dizer no final, ali no versículo 6, ele vai dizer: eu o sou. Eu o sou. Então, Jesus promete também àquela mulher água viva. O que quer dizer água viva? O Espírito Santo. Ele vai falar da vida eterna. Ele vai revelar quantos maridos aquela mulher tinha. E que o homem que ela vivia não era o seu marido. E aqui ele vai colocar ali a sua posição de profeta. E Jesus fala também com aquela mulher da verdadeira adoração e revela a ela que ele era Deus. Ele vai dizer:
eu o sou, o mesmo que ele disse a Moisés. Moisés perguntou: quando eu me encontrar com Faraó, o que eu vou dizer, como eu vou lhe apresentar? Então Moisés, ao ouvir dizer do Deus de Jesus, vai dizer: diga para Faraó, o eu sou me enviou. Então Jesus revela também à mulher samaritana que ele era Deus. Ele era 100% humano, 100% homem, mas ele era 100% Deus. E a mulher ficou convicta disso. Ela ficou tão convicta, tão convertida, que ela foi até a sua cidade. E lá na cidade, ela começou a dizer para todos: vinde ver de um homem que tem dito tudo quanto tenho feito. Esse, porventura, não é o Cristo? E o povo veio para ouvir Jesus. E eles chegaram a dizer: agora já não é mais pelo que você falou, agora não é mais pelo que você tem dito, agora nós ouvimos falar da sua própria boca. E pediram Jesus: fica conosco. E Jesus ficou com ele ainda 2 dias, falando das coisas de Deus. Aleluias! Coisa linda, coisa maravilhosa. Jesus, ele é 100% Deus, ele é 100% homem, ele passou por essas experiências e então Jesus é divino. Glórias a Deus, Jesus é o Senhor. Amados e queridos irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos mais uma vez comentando sempre a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vimos aí coisa linda, Jesus vivendo aí a experiência humana, está tudo na Bíblia. Não sei porque quantas religiões, quantas ideias, quantas heresias a dizer que Jesus não é Deus. Outros dizem: Jesus foi apenas um profeta, foi um homem. Ele falou o mesmo que os profetas falaram, tanta coisa. Mas nós, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, ao compreendermos a luz da Bíblia, nós vemos que Jesus é Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor.